A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Nadade, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia, tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. No nosso trabalho é fazer as três formas, porque nós temos apóstolo, também sacerdote, nós temos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções. De onde nós estivermos, a descer onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja Tanta Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e emoções com o interesse dos seres humanos. Manda total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? O livro de Atos 1:16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado é também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja Tanta Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você também estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são o Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão praticando e apresentando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, tendo a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar,
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glória ao Senhor Deus, gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos livros, dos rebanhos de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja Vida Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar os corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Senhor do Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos e 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Me peço ao Senhor do Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito e cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e nome muitíssimo. Amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Joel, com 3 capítulos. E Esdras, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 1. Joel, capítulo 1. Contém 20 versículos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, a invasão de gafanhotos. Ouvi isto, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso a narração a vossos filhos, a seus netos e aos filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, o que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador, o que ficou do gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver.
capítulo 4, Esdras, capítulo 4, que contém 24 versículos, a oposição à reconstrução. Então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo para que não continuasse a construir. Alugaram contra eles uns celeiros para frustrarem o seu plano durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Ataxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabiel e os seus companheiros escreveram uma carta a Ataxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio. A oração é a oração 6. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, haja cura, renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco no só Espírito. Sendo fiéis aos seguidores do Espírito dessa Santa Igreja virtual, @Igreja da Santos, através dessa ministração da tua Santa Palavra que eu peço em nome do Senhor Jesus. Ó Cristo, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos.
Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. E hoje eu irei começar o sorteio falando dos números ímpares e logo após os números pares. Dezenove, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Vamos ao livro para esses rebanhos. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. O capítulo 30 do livro de Provérbios contém 36 versículos. Palavra de Agur, filho de Jaquec, Massá. Este homem disse a Itiel e a Ucal: na verdade, que eu sou mais bruto que todos, não tenho entendimento do homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Conte-me, se é o que sabes. Toda a palavra de Deus é perfeita, escudo ele é para os que nele confiam. 11, 59, 12, 60. 11, 59, 12 e 60. Tito com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Olá, seja muito bem-vinda, Lara, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Tito, capítulo 2, para você que escolheu ser parte do rebanho santo de número 11, para você que escolheu ser parte do número 59 e para você que escolheu ser parte do número 12 e do 60. Tito vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Exortações a diversos grupos, tu, porém, falo que convém a sã doutrina. Exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas não caluniadoras. Não dadas a muito vinho, mexa no bem. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar os seus maridos e filhos. Glórias ao Senhor Deus. 17, 53, 18 e 54. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 70 para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 2, Zacarias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Capítulo 2 do livro de Zacarias contém 13 versículos.
A terceira visão. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eu venho habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Aquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Estabelecerei em ti a minha habitação e receberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa e ainda escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Vinte e nove, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Apocalipse com 66, com 22 capítulos, perdão. Capítulo 19, Apocalipse capítulo 19. O capítulo 19 do livro de Apocalipse contém 21 versículos. Aleluia! Depois destas coisas, ouvi o céu como uma grande voz de numerosa multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou grande prostituta que havia corrompido a terra, a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram ao Senhor Deus, que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. 35 e 36. Ezequiel com 48 capítulos. Ezequiel 31. Contém 18 versículos. Um cedro no Líbano. No 11º ano, no 3º mês, ao 1º do mês, veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem é semelhante na tua grandeza? A Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de frondosa ramagem e de alta estatura. A sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o nutriram. As fontes das profundezas o fizeram crescer e as suas correntes fluíram em torno da sua plantação e alcançava todas as árvores do campo. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Salmos com 150 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 53, Salmos 53 para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Salmos 53. Diz o nécio: no seu coração não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há algum que tem entendimento e busca o Senhor Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor Deus.
Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Daniel com 12 capítulos. Daniel. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 3. Daniel, capítulo 3, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13 e 57. Daniel, capítulo 3, a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados, levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou lutar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da estátua do rei Nabucodonosor. Tinha levantado de modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, o povo, nações e gente de todas as línguas. Glórias ao Senhor Deus. 15, 55, 16 e 56. Atos com 28 capítulos. Atos, capítulo 17. Contém 34 versículos. Paulo em Tessalônica e em Bereia, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, explicando e comprovando que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão de gregos piedosos e não poucas mulheres de alta posição. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Seja muito bem-vinda, Sofia, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Antes de eu sortear o próximo rebanho, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município
cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. O livro é o livro de Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Romanos, capítulo 12. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. O capítulo 12 contém 21 versículos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 1,69, 2,70. 1,69, 2,70. Gálatas com 6 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. Gálatas, capítulo 5, contém 26 versículos. A vida pelo Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfarei o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais os que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito e não estáis debaixo da lei, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejo, dissensões e facções. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Malaquias, com 4 capítulos. Capítulo 1, Malaquias, capítulo 1, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Malaquias, capítulo 1. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Diz que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazes animal cego para sacrificar-te, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele desagrado em ti e te será favorável. Diz o Senhor dos Exércitos: agora suplicai o favor do Senhor Deus para que o compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Sejam todos muito bem-vindos. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Ameaças contra diversas nações. Congrega-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura serei escondido no dia da ira do Senhor. Gaza será desamparada, Ascalão assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Ecrón desraigada. Glórias ao Senhor Deus. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. 1 Reis, com 22 capítulos. Primeira Reis, capítulo 22.
que contém 54 versículos. Josafá e Acasias. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre o Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sírio. Andou em todos os caminhos de seu pai Asa e não se desviou deles. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiraram e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Josafá teve paz com o rei de Israel. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Gênesis com 50 capítulos. Gênesis com 50 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gênesis, para os rebanhos que eu acabei de sortear. 35, Gênesis capítulo 35, para o rebanho santo, de número 33, 37, 34 e 38. Sejam todos muito bem-vindos. Gênesis capítulo 35 contém 29 versículos. Jacó volta a Betel. Enquanto Israel habitava nessa região, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Jacó, os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi e Judá, Issacar e Zebulão, os filhos de Raquel, José e Benjamim, os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali, os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gad e Asser. Foram estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Filipenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, contém 21 versículos. Prosseguindo para o alvo, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação do Senhor Deus em Cristo Jesus. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Contém 19 versículos. Mais oposição à reconstrução. 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, cada vez deles a mesma resposta. Então Sambalate pela 5ª vez enviou-me o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu, os judeus, intentais revoltar-vos, por isso edificai o muro. Além do mais, segundo se diz, queres ser o rei deles, e que nomeais profetas para proclamarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, há rei em Judá. Ora, essas coisas chegarão aos ouvidos do rei, portanto, venhamos, consultemos juntamente.
961, 10 e 62, 961, 10 e 62. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11. A ceia do Senhor, nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reúnes. Não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que, quando vos reúnes na igreja, há entre vós divisões, em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que eu tenha aprovação do Senhor Deus se manifeste no seu vosso meio. Quando vos reúnes no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Joelma 7:63, 8 e 64, 7:63, 8 e 64, Jeremias com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Jeremias capítulo 41, que contém 18 versículos. Tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeon. Quando todo o povo que estava com Ismael viu a Joanã, filho de Careá, e a todos os oficiais dos exércitos, que com ele vinham, se alegrou todo o povo de que Ismael levara cativo de Mispa, virou as costas, voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma pessoas, lugares que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Tiago com 5 capítulos e Efésios com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1, contém 27 versículos. A prática da palavra do Senhor Deus. Sabei isto, dos meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça do Senhor Deus, pelo de que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, e a qual é poderosa para vos salvar. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Glórias ao Senhor Deus. Efésios com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Capítulo 5. Efésios, capítulo 5. É o último livro de hoje para a meditação de todos vocês. Os deveres domésticos. As mulheres sejam cada uma submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor,
Pois o marido é o cabeça da mulher, como também o Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam de tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado. Será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração esse momento, através da verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Você que mentalizou o 22, vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. Você que mentalizou o 15, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 7, Provérbios, capítulo 30. Você que mentalizou o 14, Tito, capítulo 2. Você que mentalizou o 3, Zacarias, capítulo 2. Você que mentalizou o 5, Apocalipse, capítulo 19. Você que mentalizou o 19, Ezequiel, capítulo 31. Você que mentalizou o 11, Salmos 53. Você que mentalizou o 13, Daniel, capítulo 3. Você que mentalizou o 20, Atos, capítulo 17. Você que mentalizou o 12, Romanos, capítulo 12. Você que mentalizou o 21, Gálatas, capítulo 5. Você que mentalizou o 10, Malaquias, capítulo 1. Você que mentalizou o 18, Sofonias, capítulo 2. Você que mentalizou o 1, 1 Reis, capítulo 22. Você que mentalizou o 6, Gênesis, capítulo 35. Você que mentalizou o 17, Filipenses, capítulo 3. Você que mentalizou o 9, Neemias, capítulo 6. O 16, você que mentalizou o 16, 1 Coríntios, capítulo 11. Você que mentalizou o 8, Jeremias, capítulo 31. Você que mentalizou o 4, Tiago, capítulo 1. E você que mentalizou o número 2, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 5. E eu vou ler para vocês um dos desafios que a Igreja de Canais estão apresentando. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessário para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. 7, ter um lugar particular em sua casa e em outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei apresentar uma mensagem mais uma denúncia que os canais das igrejas estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40.
João capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários. As seguintes palavras. Eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glória ao Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui.
Atenção nos benefícios importantes em você, seguidor, inscrito, ofertante ou membro de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você ainda tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba Igreja Tentação, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba IG 1318 37 300, para buscar ao Senhor Deus, onde você estiver, e receber orações, ministrações, 16 horas e 48 minutos, na arroba AIG 1318 37 300, até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus na arroba Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus onde você estiver e receber as recompensas, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas que estão lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27, e João, capítulo 15. Também vai receber base a Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo e liberto contra toda obra do mal. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Dinamarca, do Canadá, do Paraguai, do Uruguai, da Espanha, do Japão, Colômbia, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até as próximas lives.